Bom dia, estamos aqui com mais um Brasil de Fato Entrevista, nessa série de entrevistas que estamos fazendo para a eleição de 2022. Nós entrevistamos já diversos deputados estaduais, diversos deputados federais, candidatos ao Senado, e hoje nós temos a honra de receber aqui o nosso caro candidato a governador, Roberto Requião. Eu não vou começar a apresentá-lo pela idade dele, porque no comício, quando fizeram isso no sábado, a primeira coisa que o Requião falou, já me apresentam que eu tenho 81 anos, porque já estão preparando o meu obituário. Então eu não vou começar por aí, Requião. Eu ouvi bem o que você falou naquele dia. Mas a gente está aqui com... Também não sei como o chamo, se é ex-senador, ex-governador, candidato a governador, porque o Requião já passou por todos os cargos que a gente puder imaginar na política, né? Mas vamos lá, é o Roberto Requião de Mello e Silva Gon, é um advogado, jornalista, urbanista e político brasileiro. Não sabia que você era urbanista, Requião. Eu sei que você estudou na Universidade Federal, mas não sabia que você era urbanista, até porque é a profissão da minha esposa. Minha esposa é professora da UTF-PR e é urbanista também. Mas eu começaria já te dando bom dia, agradecendo muito pela presença e já passo para você falar, para você dar o nosso bom dia para as pessoas que estão nos assistindo e logo em seguida a Lia faz a primeira pergunta. Muito bem-vindo ao Brasil de Fato, Requião. Valeu, Fred. Olha, eu queria ser prefeito da minha cidade. Então, eu achava que para ser prefeito eu tinha que me preparar para isso. Eu entrei num curso de urbanismo da Fundação Getúlio Vargas. Era um curso importante aqui naquela época. O Lerner fazia um sucesso como prefeito pelas suas qualidades de urbanista. Faltava a ele uma visão social, mas era um bom urbanista do mobiliário urbano e tudo mais. E os reitores das universidades do Paraná entrou gente importantíssima. Eu entrei e fui classificado em primeiro lugar no concurso. Não porque eu fosse maravilhoso, mas porque a minha dedicação era absoluta. E depois disso, Fred, eu viajei pelas cidades mais bem administradas do mundo para ver o que acontecia, o que fazia, antes de me candidatar a prefeito de Curitiba. Eu sou urbanista, com o curso de jornalismo na Católica, eu fiz teologia. Esse aspecto santo que você vê quando me olha é em função do meu curso de teologia na Católica. Eu sou oficial da Cavalaria da Reserva do Exército Brasileiro. Mas eu sou basicamente político, geneticamente político. O meu bisavô, Fred, fundou o primeiro Partido Operário do Brasil. Curitiba, Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro. E ele era um sergipano que tinha se formado em Direito em Pernambuco e passado um tempo na Universidade dos Jesuítas de Córdoba, na Argentina, a primeira universidade da América Latina. O meu trisavô foi o lugar-tenente do Frei Caneca na Confederação do Equador, era o chefe militar. Então, geneticamente, eu fui criado a educação de dedicar a vida às causas sociais e populares. Eu aprendi com meu pai era médico. Segunda, terça e quarta-feira, ele não cobrava no consultório porque atendia a periferia de Curitiba, a região metropolitana. E meu pai dizia que a luta pelo poder e pelo dinheiro pode fazer um sujeito ganhar um túmulo na avenida principal do cemitério, mas que ele não deixará nada além disso, que a gente tinha que se engajar socialmente para melhorar o mundo. E eu fui disciplinado dessa forma e dedico a minha vida à luta pelas transformações sociais, éticas, morais, valorização do trabalho, valorização dos projetos nacionais. Então, esse é o tal do Roberto Requião. Bianchini, vamos lá. Só apresentando, bom dia, ali a nossa editora do site do Brasil de Fato, e agradecer também ao Lucas Botelho, que está na técnica que permite que a gente faça esse programa. Lia, com você. Bom dia, Fred, bom dia, Requião, bom dia também a quem nos acompanha aí em casa. Bom, Requião, o senhor é o candidato apoiado por Lula, que é líder nas pesquisas de intenção de voto à presidência, e o atual governador Ratinho Júnior é apoiado por Bolsonaro, inclusive esteve no palanque do Bolsonaro no ato de campanha do presidente aqui em Curitiba.
Enquanto Bolsonaro, a cada pesquisa, aparece com maior porcentagem de rejeição de voto, o Ratinho, aqui no Paraná, aumenta a porcentagem de intenção de votos. Por que a figura de Bolsonaro não colou no Ratinho Júnior? O que faz com que ele esteja tão bem nas pesquisas aqui no Paraná? Lia, se você falasse depois um pouquinho mais alto, ia ajudar, mas deu para entender, mas faltou um pouco de volume na voz. Eu já fui governador 3 vezes. Eu não sou um candidato apoiado pelo Lula, não é uma coisa simples assim. Eu sou o candidato que apoia o Lula. O Lula é a solução para o Brasil hoje. Eu sou amigo pessoal do Lula. Como senador, eu tive divergências com o governo Lula. Eu nunca suportei o Meirelles, o Joaquim Levy, eu nunca suportei o Nelson Barbosa, propondo a autonomia do Banco Central. Mas o Lula é um sujeito que tem crescido ao longo da vida. O menino que nasceu em Caetés e se criou em Garanhuns, que veio num caminhão boia fria na caçamba, com chuva e sol, para São Paulo, para se tornar um torneiro mecânico, entrou no movimento sindical, foi crescendo, aprendendo as coisas, tem continuado essa evolução. Ele comandou, em 79, aquela greve dos metalúrgicos contra a opressão das multinacionais durante o regime militar. Depois tomou contato com a social-democracia alemã, fundou o Partido dos Trabalhadores, foi presidente da República. E ele cresceu extraordinariamente na presidência da República e na prisão, quando ele viu derrubarem a Dilma, falsamente combate à corrupção, quando ele foi preso por uma intriga, uma safadeza total do Sérgio Moro. O Lula hoje, na minha opinião, na sua evolução desde a infância, é um guerreiro nacionalista. Ele sabe por que ele caiu. Ele sabe que ele foi derrubado pelo fato de querer nos tomar o petróleo, a água, a soberania, o direito dos trabalhadores e tudo mais. Então, nós estamos fechados com o Lula. Agora, aqui no Paraná, a coisa é um pouco diferente. Por que é diferente? É o espaço da louvação da Lava Jato até agora. Mas o Ratinho é filho do Ratão. O Ratão comprou aqui o SBT do Paulo Pimentel e quer comprar também o do Silvio Santos Nacional. O Ratinho, no orçamento deste ano, botou 161 milhões em propaganda, Lia. O que significa isso? Que ele comprou a opinião das rádios todas. O pai dele tem a outorga de 104 antenas de rádio no Paraná. E eu fiquei sem espaço para falar. Eu fui governador 3 vezes, Lia. A avaliação do meu governo sempre foi acima de 80%. Mas faz 12 anos que eu fui governador. Os mais velhos que viveram no meu governo estão me apoiando de uma forma extraordinária. Eu faço aí 80% a 90% entre essa faixa etária. Mas hoje os eleitores tinham 6 anos quando eu era governador. E eu, nos últimos anos, me dediquei à política internacional. Eu fui presidente brasileiro do Parlasul e do Parlatino, um escritório em Montevidéu e um escritório no Panamá. E eu fui presidente da Eurolat, 45 países com sede em Bruxelas, trabalhando a política internacional. Com isso, eu aprendi muito sobre o que acontece no mundo, a evolução do liberalismo selvagem. Eu vi o nosso Papa Francisco se rebelando em relação a isso, que é a minha posição hoje de rebeldia absoluta. E eu acho que o Lula é o candidato ideal para o Brasil. Alguém me diz, não, mas eu não gosto do Lula porque ele fez isso, porque ele fez aquilo. Mas gosta do Brasil. O Lula é a saída para a democratização do país e a rediscussão dos nossos caminhos na economia, na estruturação pública, projeto de soberania que foi praticamente liquidado nesses últimos anos. Agora, eu fiquei sem mídia no Paraná. Você sabe, o Ratinho deu 161 milhões no orçamento para distribuir esse ano nos meios de comunicação. O seu papai, no ano passado, até junho, tinha recebido praticamente 20 milhões de reais, 19 milhões e 600 mil reais.
Ele está dando dinheiro para o papai, ele está controlando a economia. E ele paga para mim não falar e para ninguém falar dele. Mas é um governo medíocre, pequeno. E ele é um servil do Bolsonaro. Ele adora o Guedes, ele acha que é a grande liderança econômica do mundo hoje. Ele está vendendo empresas públicas, ele vendeu a Copel Telecom de informática, com a qual eu coloquei informática em 2.200 escolas. Então, a parada é dura. Mas agora começou o horário eleitoral. Eu não tinha praticamente dinheiro algum para fazer campanha. O fundo eleitoral chegou depois de ter começado o horário eleitoral. Agora estou impulsionando alguma coisa na internet, no Facebook, no YouTube, mas eu fiquei sem mídia. E o Rato apoia fechado o Bolsonaro, mas ele desaparece, ele fugiu de todos os debates. Ele só dá entrevistas montadas, com perguntas previamente acordadas. Ele não conversa comigo. É um governo medíocre, pequeno, é uma molecada no governo do Estado do Paraná. E nós estamos aí com 1 milhão de pessoas passando fome. Nós estamos com um governo que dá incentivos fiscais para as multinacionais, para as grandes empresas, secretamente, eu não posso nem dizer para você quais são, 17 bilhões de reais. É claro que atrás disso existe a presunção da maracutaia, do Caixa 2, do Rachid. Então eu estou enfrentando isso tudo. Eu não estou só disputando uma eleição, eu estou disputando um movimento de minha vida para a melhoria do Brasil. Eu estou com o Lula porque o Lula é a única esperança que a gente tem. Agora, se você me perguntar, Fred, tu vendo tua cara estranhando aí um pouco a minha conversa, o lulismo é uma religião? Eu digo para você que eu não sou discípulo dessa religião, sou amigo do Lula. O Lula tem erros e tem acertos, mas na história da sua vida, ele tem demonstrado com clareza que os seus erros são considerados experiência para não serem repetidos. E ele tem uma convicção nacional hoje inquebrantável. É o produto das conversas que eu tenho estado com ele. Então, eu estou nessa eleição para consertar o Paraná na frente da esperança, mas eu estou nessa eleição fundamentalmente para derrotar essa barbárie bolsonarista do liberalismo selvagem. Eu estou com o Lula acima de tudo. Eu acho muito mais importante a eleição do Lula que a minha. E digo mais para você, sem o Lula presidente não vale a pena ser governador de um estado. Porque tem limitações no estado de atuação que o presidente da República não tem. Requião, você falou inclusive isso no comício, né? Que não valeria a pena ser governador se o Lula não fosse presidente. Mas eu quero me ater um pouco ao Paraná mesmo. A gente teve ex-governador preso, a gente teve uma sucessão que parece que os nomes mudam, mas ficam sempre as mesmas pessoas no governo. Ou seja, um foi secretário de um, outro foi secretário de outro, e aí vira candidato, e aí juntam todos os partidos e ainda dançam, surfam nessa onda do lavajatismo, que você já falou aqui agora. De onde vem essa tradição? A gente teve os seus governos, que foram governos progressistas, mas de lá para cá vem uma tradição que mesmo pessoas que eram filhos de pessoas progressistas se tornaram esses liberais, né? Essas pessoas que vendem o Estado por 30 dinheiros, né? Que estão mais para o partido do Silvério dos Reis do que para o partido do Tiradentes, né? O que aconteceu no Estado, Requião? É uma coisa mesmo de querer saber, de querer entender qual foi esse processo. Em relação a mim, Fred, se você lê aquele sigilo quebrado dos diálogos da Embaixada Americana com o Departamento de Estado e o Brasil, eles tinham dois objetivos, à época, no Brasil: evitar a candidatura a presidente da República do Roberto Requião, e tinham ódio também do Tancredo Neves, que acabou falecendo. Eu sou nacionalista, eu sou progressista. O pessoal me pergunta, Fred, Requião, você é comunista? Eu digo, eu sou marxólogo, eu entendo do comunismo, eu estudei os acertos, os erros, e o comunismo é dialético, não é mais aquele stalinismo, leninismo do passado, ele tem que ser interpretado com as mudanças que o mundo sofreu. Eu sou um progressista de forma absoluta. E hoje, politicamente, eu estou na linha do Papa Francisco. O capital não pode comandar o mundo. É a Bíblia. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Lia,
que é mamon? Uma palavra hebraica, que não é nem outro Deus, nem o diabo. Significa dinheiro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Você não pode governar o Estado e servir ao capital acumulado, ao capital vadio. O que é o capital no mundo hoje, Fred? Que compra a Eletrobras, que está comandando a Petrobras, que está tomando conta do planeta Terra. Eu não falo mais nem imperialismo americano. A minha mulher chegou dos Estados Unidos ontem horrorizada com as pessoas na rua, as milhares de pessoas sem casa, em desespero, o desespero pela inflação. O Estados Unidos está tomado pelo capital financeiro. O Biden é um instrumento do capital financeiro, como o Trump, de certa forma, foi também. Então, a gente tem que tomar posições firmes. E eu, quando assumi o primeiro governo, de repente o meu secretário da comunicação vai ao meu gabinete e diz o seguinte: Raquel, o pessoal das televisões disse que se você não puser no orçamento 2 bilhões, eu não me lembro se era 2 bilhões ou 2 bilhões e meio, em número de hoje seria mais, você vai apanhar de manhã, de tarde e de noite, porque você tem que repetir o governo que te antecedeu. Ora, Fred, comigo isso, imagina ali. Eu mandei usar o diabo que eu carregue e tirei o orçamento privado de comunicação do orçamento do Estado do Paraná. Se vou me comunicar pela televisão educativa do Estado e pela rádio educativa. Eles ficaram com ódio de mim. Eles ficaram numa situação horrível. E eles só não quebraram aqui porque tinham um secretário nacional de comunicação, que era o tal do Paulo Bernardo, que quando eu cortei, o Paulo calçou com dinheiro federal. Se veja aí a minha irritação com setores do PT. Então, eles me odeiam porque eu fiz um governo sério. O meu governo tinha 320 programas populares. Eu apoiei a pequena agricultura, que eu não chamo de agricultura familiar rural, viu, Fred? Essa conversa de familiar rural te dá a impressão de uma agricultura de subsistência. Você dá para eles lá uma meia dúzia de galinhas poedeiras, uma cabra, um bode, e espera que eles plantem uma horta para alimentar a família. Não. Eu transformava esses projetos em pequenos projetos industriais, comerciais, a variedade da agricultura que vai para a nossa mesa. Eu impedi o êxodo rural no Paraná com irrigação noturna. Sabe como é que era a irrigação noturna? À noite, primeiro, o Estado financiava o sistema de irrigação a 1%. Lia, 1% ao mês não é pouco, né? Era 1% ao ano, só para mim registrar o financiamento da irrigação do Paraná. Eu dava um desconto na tarifa elétrica à noite para as propriedades rurais de 75% para operarem as máquinas, a mecanização, o aquecimento dos galinheiros no inverno pesado, a limpeza através de máquinas elétricas. E jogamos para frente essa pecuária, isso tudo, e a pequena propriedade era o meu sonho. Eu já disse para vocês que eu sou militar da reserva, oficial da reserva brasileira, urbanista, jornalista, advogado, mas fundamentalmente eu comecei a minha vida como pequeno agricultor. Eu plantava, cultivava alguns animais e vendia no mercado municipal de Curitiba antes de ir para a aula de manhã. Meu pai me botou nesse rumo para mim entender como é que funcionava a economia e a exploração das pessoas no estado agrícola que era o nosso Paraná. Então, a minha formação causa horror a essa gente. Mas agora eu estou, de certa forma, quebrando o sigilo. O rato foge de tudo. Você sabe quantos candidatos a deputado eu tenho na Frente da Esperança aqui no Paraná? 84, Lia. Fred, 84. Uma parte são candidatos que entraram na chapa sem grande possibilidade eleitoral. Você sabe quantos candidatos o rato tem na aquisição que ele fez dos partidos políticos? 854. Eu não tenho um prefeito trabalhando abertamente para mim. Mas quero dizer a vocês que na minha primeira eleição eu tinha 5 prefeitos trabalhando para mim. O meu adversário comprou 3. Eu acabei com 2 prefeitos. Eu tinha 2,4% de avaliação nas pesquisas de opinião. Mas quem ganhou a eleição, tomou posse, fui eu, porque eu trabalho com franqueza e agressividade e deu certo. Agora, ainda sobre as pesquisas eleitorais aqui. Outro dia, o Sérgio Moro,
Você conhece o Sérgio Moro, né? Aquele juizeco da Conge. Ele mostrou uma pesquisa registrada no TRE, em que ele estava bem na frente do Álvaro Dias. Uma semana depois, o Álvaro Dias publicou uma pesquisa feita mais ou menos no mesmo período, registrada no TSE, com a chancela dos juízes. E o Álvaro estava 15 pontos na frente dele. Então, eu acredito em pesquisa eleitoral do ponto de vista técnico. Eu tenho uma formação em pesquisa eleitoral. Na juventude, eu trabalhei no conhecimento das pesquisas, na forma de fazer, com o Nestor Kohl, que era o assessor principal do Vitalino Rovigati. O Vitalino Rovigati era o sujeito que botou o padre de frente para a igreja, que fez a missa ser rezada na língua dos povos. Era o assessor do João 23. Eu entendo muito disso. Mas a pesquisa comercial é outra coisa. A pesquisa é colocada no Brasil comercialmente. Vocês vejam aí as divergências da Paraná Pesquisa e das outras a respeito da eleição presidencial. Está uma vergonha isso. Agora, o outro aspecto é a justiça eleitoral, que tenta impedir a gente de fazer uma crítica. Eu estou sendo ferrado aqui pela justiça eleitoral. Eu disse outro dia, eu congelei, quando era governador, a tarifa de água e energia elétrica por 8 anos. Me multaram. Diz que não foi congelamento. O Requião usou um artifício autorizado pela Agência Nacional a ter um preço alto, ele deu um desconto, mas eu disse que congelei do ponto de vista do povo do Paraná, que pagou barato. Eu não ia explicar detalhe do artifício no espaço de 30 segundos que me dão na televisão. Me tiraram do ar. É a vergonha total. O judiciário brasileiro é um dos poucos do mundo que comanda a eleição. E cá entre nós, eu fui um dos defensores, no meu primeiro mandato, das prerrogativas do Ministério Público e do Judiciário. A Ellen Grace fazia do meu gabinete o seu bunker. E eu achava que nós tínhamos que contrapor instituições à ditadura militar. Os militares queriam mandar em tudo. E nós conseguimos avançar, mas eles não estavam à altura do munus público que receberam. Está muito ruim o judiciário. Outro dia, para vocês entenderem a minha posição, eu protestei porque invadiram a casa do Sérgio Moro com banda de música, tapete e circunstância para prender uns folhetos onde a assessoria do Sérgio Moro tinha esquecido de colocar o número do CPF da candidatura do lado. Fred, a gente não pode admitir isso, porque amanhã vai ser em cima da gente. Bastava a juíza ter oficiado ao Moro. Olha, está faltando isso na tua propaganda. Ele mandava numa gráfica e imprimia do lado. Então, eles estão numa posição de potência, de exibição insuportável. É claro que nós temos que dar um freio nisso. O judiciário quer a hermenêutica absoluta da lei. Eles querem a lei, mas eles querem o direito de não interpretá-la na sua acepção. Eles querem fazer a lei à sua vontade e não serem punidos por isso. E eu fui quem redigiu o projeto de abuso de poder de agente público. Juízes, promotores, parlamentares e carreiras de Estado. Então, eu tenho uma oposição muito grande dessas corporações no Paraná. O que é uma corporação? Corporação é uma manifestação coletiva do egoísmo, do individualismo, querendo se sobrepor ao interesse público. Esse corporativismo me abomina. E como eu torno pública a abominação, eles se manifestam contra mim, mas estou na luta. E acho que podemos ganhar. Era a eleição mais fácil da minha vida, nas pesquisas qualitativas. Mas com falta de espaço para falar, eu tenho alguma dificuldade. Aproveitar que o senhor já falou sobre Copel e Sanepar, puxar o gancho para esse lado. No comício do dia 17, o senhor falou em demitir diretores e presidentes da Copel e da Sanepar e, citando sua frase, devolver as empresas ao povo paranaense, caso vença a eleição. A Copel tem cerca de 45% do capital em bolsa, já a Sanepar tem mais de 70%. O senhor pretende tornar essas empresas 100% estatais? E como seria isso? Lia, se aprofunda um pouquinho mais no assunto.
se mesmo até irritado com o teu questionamento. Nas duas empresas, nós temos mais da metade das ações ordinárias, que são as ações votantes. Então, este capital externo é minoritário. E uma empresa pública existe para servir ao povo. Não existe para aumentar lucros de acionistas. Porque se assim fosse, e assim o Ratinho quer, e a atual direção da Copel quer, eles darão tarifas absurdas em cima de um povo paranaense que tem dificuldade no fim do mês entre pagar a conta de água e de luz ou pôr comida na mesa. Então não existe essa dificuldade, isso é uma falácia. E você entrou, de certa forma, a meu ver, na conversa deles. Eu fui governador 3 vezes e eu pus a Copel a serviço do povo. Eu tinha a tarifa mais baixa do Brasil e construí 3 usinas hidrelétricas. Eu quero demitir, inclusive, o pessoal que representa o Estado no Conselho de Administração. A atual direção do Ratinho mudou o estatuto da Copel, estabelecendo que a empresa deve sempre praticar a tarifa mais alta, independente da necessidade, porque ela se subordina ao mercado e aos acionistas. Isso é um crime, é uma empresa pública, não é uma sociedade anônima. Entrevistem sobre isso aí o Berkovitch, o professor lá de São Paulo. Vocês vão ter uma aproximação mais especializada que a minha. Eu ponho isso nos eixos. Ponho na rua essa gente toda, mas não ponho na rua só. Eu vou acionar judicialmente para que eles me expliquem por que entregaram o poder de decisão do Estado no domínio das ordinárias para os sócios privados. Por exemplo, se não me falha a memória, Lia, 69% das ações da Copel, ou 66,9% das ações ordinárias são do Estado ainda hoje. Portanto, eu não entendo a sua pergunta. Eu tive a impressão que quem me questionou foi o cabo eleitoral do Bolsonaro. Mas, Lia, acho que seria bom você fazer uma tréplica, você. Não tem tréplica, é só uma pergunta com base na informação pública da Copel, mas o senhor tem razão, de votantes, a Copel tem 69,66%. O total de ações na Bolsa é 44,17%. A Sanepar tem capital votante do Estado, 60,08%, mas capital total aberto na Bolsa tem quase 80%, dá 79,5%. Portanto, o que falta é governo no Paraná. Apenas falta governo. É um governo intriguista. Isso aí provavelmente esconde Caixa 2, financiamento de campanha. É o pressuposto que eu coloco. São as ratazanas dominando o Estado. Mas não existe essa dificuldade que você inicialmente colocou. E depois você diminuindo a rentabilidade privada de uma empresa que cobra caro do povo e não faz nada. Eu fiz 3 usinas hidrelétricas com a menor tarifa do Brasil. Por quê? Porque a empresa tem o monopólio do fornecimento de água e de energia elétrica. E os militares criaram as empresas estatais para fazer o subsídio cruzado. Numa grande cidade, você com uma tarifa baixa, você pode ter um lucro extraordinário. E esse lucro vai te dar a possibilidade de instalar o serviço de energia e de saneamento e de purificação de água numa cidade menor, porque o povo é o mesmo e tem direito a isso. Isso é herança dos milicos. Maravilhosa herança. Eles querem acabar com isso e privatizar a água, privatizar a energia elétrica. Lia, você viu que a França, há coisa de 20 dias atrás, oficialmente decidiu estatizar 100% da geração de energia? E que antes de ontem isso aconteceu na Alemanha, que decidiu estatizar para acabar com esse efeito chupa-cabra do capital privado em momentos de dificuldade, prejudicando inclusive a iniciativa privada das indústrias e do comércio, tomando o dinheiro de quem tem dificuldade de manter emprego e sobreviver. O mundo está nesse sentido e a canalha no Brasil propõe a privatização disso tudo. É por isso que eu sou candidato a governador. Eu acho que o governo do Rato ou tem uma má-fé brutal ou é completamente incompetente. É uma coisa terrível o que estão fazendo.
Nós estamos sendo roubados na conta de água e de luz. E nós, no momento em que diminuímos o lucro, eu pagava, segundo a lei de sociedade anônima, que cabe também, neste caso, aos dividendos dos acionistas, 25%. O atual governo já foi a 55%, 65%. Venderam a Copel Telecom e distribuíram os lucros. Venderam uma empresa com a qual eu botei internet em 2.200 escolas, 22 mil salas de aula. É uma loucura o que está acontecendo. Mas o rato foge de tudo e a Justiça Eleitoral tenta me impedir de fazer a denúncia. É uma vergonha isso. Governador, vamos falar um pouquinho da justiça, então, o senhor está voltando a esse ponto, né? O Paraná foi conhecido como, ou Curitiba, o Paraná, conhecido como a terra da Lava Jato. O senhor fala dessa questão de busca e apreensão na casa do Moro, que realmente é complicado, porque a justiça, por qualquer filigrana, ela fica tentando interferir. Porque hoje o pessoal mais progressista bate palma. Eles não perceberam que amanhã pode ser na casa deles. Isso. É o velho poema do escritor brasileiro que lá levaram as pessoas e quando você vê estão levando você mesmo e você não percebeu. Ok. Mas o que eu queria falar é o seguinte. É complicado, primeiro, que um ex-juiz não conheça a lei e que ele não siga a lei, ou que não conheça a lei eleitoral e tenha toda essa complicação de domicílio eleitoral. Aliás, o Moro é um fruto um pouco dessa mídia que o senhor tanto fala, mas me parece uma pessoa absolutamente medíocre, né? Mas o ponto que eu quero chegar é isso, são duas coisas. Essa questão da justiça, como que pessoas com aparentemente um preparo deficiente e com uma ideologia e com uma vontade de perseguir, né, se arvora e chega ao sistema judicial, e esse sistema judicial acaba fazendo o que fez, que a gente viu no Brasil nos últimos anos, né? E também, o que você vai fazer esse ano no Paraná com esses dois candidatos a senador maravilhosos que nós temos, que estão em primeiros lugares nas pesquisas, né? Ter que voltar entre Álvaro Dias e Moro. A minha candidata é a Rosane, do Partido Verde. Foi deputada estadual quando eu era governador, foi deputada federal, é um grande quadro. Agora, você disse que o Moro é medíocre. Em português, medíocre quer dizer mediano. O Moro não é completamente idiota, mas não é um sujeito intelectualizado. É o cara que é casado com a cônjuge, diz bobagens monumentais. Eu vi outro dia ele numa entrevista, quando ainda era candidato a presidente da República, dizendo: vou vender a Petrobras como um feirante vende um pastel na feira. Se o pastel for um pouco mais elaborado, um pouco mais caro. Se for um pastel com menos recheio, vou vender mais barato. Este cara não tem noção do que o petróleo é 80% de propriedade dos países no mundo para viabilizar a melhoria de qualidade do povo. Ele é um ignorantão. Agora, o pessoal se assusta. E se o Moro ganhar a eleição? Eu estou fazendo campanha para a Rosane. Não vou abrir mão disso de jeito nenhum. Mas se o Moro vier a ser senador, ele vai ser um senadorzinho insignificante, porque ele é medíocre, vai ser tratado como medíocre no Senado Federal. Ele foi promovido pela Globo, pela mídia, pelos interesses econômicos do capital vadio, do capital financeiro. Pessoalmente, ele não chega a lugar nenhum. Ele tem dificuldade de vocabulário, não consegue se expressar, não encontra palavras. Ele não me causa nenhuma surpresa, nenhuma preocupação. Agora, hoje o Paraná praticamente não tem senador. Nenhum dos três faz alguma coisa pelo Brasil ou pelo Estado. Eles desapareceram na mídia. Então, deixa para lá o Moro, não quero nem falar dele mais. Então, mas uma outra parte da pergunta. Como pessoas que não sejam medíocres ou que use qualquer outro adjetivo chegam, se apossam da máquina judiciária e fazem o que fizeram, né? E como que o Paraná elege 3 senadores, como o senhor mesmo diz, que não tem a menor relevância? O Álvaro Dias, no começo, era um progressista. Eu fiz o primeiro comício das diretas do Brasil com a presença do Álvaro, que ele veio no meu comício. Ele era professor de história lá no interior do Paraná, em Londrina. Ele foi
À medida que o Lula cresce na sua trajetória política, o Álvaro decresce. O Rio Visto nem morava no Brasil, mas estava casado com uma alemã. Agora, conta a lenda que ele comprou 10 mil chips de telefone para dizer que eu batia na minha mulher, que tinha boletins de ocorrência, que eu ganhava 450 mil reais por mês. Dr. Fred Vasconcelos e doutora Lia Bianchini, eu estou falando com vocês aqui do sotão da minha casa, que eu comprei há 44 anos do BNH. Depois disso, eu fui governador 3 vezes, senador 2 vezes, presidente da Eurolat, do Parlasul e do Parlatino. Eu continuo morando aqui. A minha aposentadoria é do INSS, eu nunca aceitei a aposentadoria pública. Até, confesso a vocês que me arrependo hoje. Podia ter contado com uma de deputado estadual, federal, de prefeito, para, com 81 anos de idade, me preocupar menos com a minha subsistência. Eu ganho R$ 3.372 por mês do INSS. E estou fazendo política aqui por vocação, com a vontade de dar um sentido à minha vida. Eu não quero ser enterrado na avenida principal do cemitério por ser rico, não sou. Eu quero colaborar com a mudança do Brasil. E eles se elegeram à custa disso. Você sabe que o Ibope me telefonou uma semana antes da campanha do Senado para me cumprimentar, dizer que eu seria o senador mais bem votado, proporcionalmente em relação aos eleitores do Estado, do Paraná, no caso, do Brasil. O Datafolha confirmou isso 3 dias depois, eu perdi a eleição. Como é que foi isso? E as pesquisas que diziam que era o campeão de voto no Brasil? Uma série de coisas aconteceram. Prenderam o Beto Richa. Prenderam o Beto Richa, eu não quero fazer a defesa do Beto Richa. Eu sou adversário da política dele. Mas a prisão foi um absurdo. Prenderam a mulher do Beto Richa, a esposa dele. Puseram numa penitenciária, tiraram a roupa para revistar. Você sabe que até hoje não tem um processo contra a esposa do Beto? É a canalha querendo fazer sucesso, aparecer na televisão e tendo por parte da televisão da direita. Vocês vejam hoje, a Globo não está apoiando o Bolsonaro. Por quê? Porque ele não usa o talher adequado no almoço e no jantar ele não usa a louça apropriada. Mas ela está a favor do Guedes, da entrega da Petrobras, do massacre dos trabalhadores, do fim da aposentadoria. Ela está trabalhando contra o projeto do Brasil Nação. Ela é a favor da venda da Eletrobras. É uma vergonha isso. E tudo isso agora vem do movimento de tentar transformar o Lula na terceira via, de estabelecer compromissos eleitorais para que ele não possa ser o governador do povo, o presidente do povo brasileiro. Acredito que não vão conseguir isso, não. O Lula cresceu. O Lula de hoje é um Lula com upgrade em relação ao Lula presidente da República. É um nacionalista. E se tiver mobilização popular, apoio de muita gente do Brasil progressista, ele vai ser o melhor presidente da República da história da América Latina, não é do Brasil. Ele vai tirar o Brasil dessa entaladela. Agora, não imaginem que ele vai fazer sonhos impossíveis. Eu vejo o Lula como uma solução aristotélica. O Fred, você sabe o que é o ato meio, o ato eficiente? É o possível, é o necessário, é o melhor no momento. É o que não peca pelo exagero, que pode levar a uma rejeição nas circunstâncias políticas de um país como o Brasil hoje, e não peca pela covardia de fazer aliança com a direita e trair os compromissos verdadeiros com o povo brasileiro. O Lula será o ato aristotélico no governo do Brasil. Ele será o melhor possível. E, nesse momento, é o que nós precisamos, a restauração da democracia e um governador que, como Lula, sinta o sofrimento do povo. O cara que morou num quarto com 13 pessoas e um fogão, o sujeito que saiu lá de Caetés para ser torneiro mecânico, mas que fez a greve de 79, defendendo os trabalhadores no meio da ditadura militar. O Lula cresceu intelectualmente. É o ato aristotélico, é o candidato adequado para o Brasil.
Quem não gosta de um ato do Lula ou do outro, e eu não gosto de alguns, ele sabe disso. Na minha filiação aqui, ele disse isso. Tive muito arranca-rabo com o Requião, mas hoje quero dizer da minha felicidade de vê-lo no PT, porque eu admito para vocês que quando o Requião se atritava com a gente, ele tinha razão. Isso que é uma coisa mais digna do que essa em relação a mim? Então, é o que nós precisamos. Não gostam do Lula, gostam do Brasil, votem no Lula. E deixem de frescura. E não me faça pergunta sobre o Ciro Gomes, que eu achava que ele colaborava com o debate político, mas agora acho que ele precisa tomar um remédio mais forte. Tá certo. Lia? Nós recebemos perguntas de alguns sindicatos. Como a gente já está perto de completar 1 hora de programa, vou aproveitar esse tempo para repassar essas perguntas ao senhor. Vamos lá. O Sindicato dos Artistas e Técnicos do Paraná, o SATEG, fez a seguinte pergunta: será possível a retomada da Secretaria da Cultura do Estado do Paraná, com dotação orçamentária de 2% da cultura, fazendo assim cumprir a meta de investimento para as ações da pasta? Eu vou reabrir a Secretaria da Cultura no Paraná. Mas conversa franca faz bons amigos. O que é cultura, Lia? Explica para mim. Daí eu te digo se eu vou poder recuperar ou não. Fred, me dá uma explicação o que é a tal da cultura. Eu tenho uma visão antropológica da cultura. Tá? Nós, os homens, no passado, vivíamos em bando. E esses bandos viviam ao lado dos rios, que garantia até alguma condição de saneamento e fornecimento de água. Um rio extremamente correntoso e violento. Um homem, uma mulher, uma criança caíam de repente naquela água e, não tendo condição de nadar suficientemente, morriam afogados. Um dia, um elemento desse grupo, que acampava ao lado do rio, esse grupo humano, cai na água. A morte era inevitável. Mas um tronco seco passa boiando do lado dele. Ele agarra o tronco e, com o tronco, ele chega a uma margem e se salva do afogamento. Ele fixou aquela experiência. O dia em que esse homem, na beira do rio, vê um membro do seu grupo, uma mulher ou uma criança, ou um homem, cair na água e desesperadamente não conseguir resistir à correnteza e diante do inevitável afogamento, ele lembra da experiência dele, agarra um tronco seco e joga na água, dando a possibilidade de salvar o companheiro do grupo que morria afogado. Ele começou a fazer cultura. A cultura é uma experiência humana mediada pela inteligência para satisfazer uma necessidade das pessoas. A cultura é esse processo. Uma cozinheira faz cultura quando elabora um prato novo. Os homens do grupo passaram a culturalmente elaborar sentimentos estéticos, a música, a representação, e surge o embrião do teatro. Quando a cultura ocupa o espaço da cidade, da civis, ela se transforma no processo civilizatório. Então, cultura é isso. Uma experiência humana mediada pela inteligência, utilizada para satisfazer uma necessidade humana. Eu sou 1000% a favor da cultura. Mas a cultura não é, desculpem a franqueza, não é somente você dar dinheiro para um grupo de pessoas que repetem um teatro ou representa óperas italianas, que era a literatura de cordel da Europa no século passado. A cultura tem que atingir o conjunto da população, assim como a educação física também. É claro que é bacana você financiar os atletas olímpicos, mas a finalidade da educação física é a qualidade de vida e a evolução física do conjunto da população. Eu fiz quadras cobertas em 600 escolas do Paraná. Eu acho que a gente tem que pensar no povo. Eu não desprezo também essa cultura do lazer, um bom teatro e tal. Eu acho que isso colabora. Mas não é só isso. Nós temos que pensar no povo. Nós temos que pensar no conjunto do processo civilizatório que culturalmente evolui. Não é um negócio para um empresário que monta uma trupe
e acha que deve ganhar dinheiro do Estado. E eu não acho que a gente não possa, em determinado momento, auxiliar também esses grupos. Mas a base da minha visão é mexer com a qualidade de vida e a inteligência do povo. Certo. Governador, eu acho que aí tem duas questões que... Primeiro, o senhor diz que vai recriar a Secretaria de Cultura, né, que é a primeira parte da pergunta, e a outra é que haveria um comprometimento de um orçamento mínimo para essa cultura, seja ela o critério que for, esse critério de cultura, né? O senhor assume esses dois compromissos? Não assumo porra nenhuma, porque eu não sou um idiota e não sou um vigarista. Sim. O orçamento vai ser o orçamento necessário para levantar o nível cultural. Que bobagem é essa de orçamento mínimo? Pode ser 2, pode ser 10, conforme o programa e a possibilidade do governo. Olha, esta é uma visão de empresários corporativa. E o corporativismo é a manifestação coletiva do egoísmo e do individualismo. Eu estou pensando na cultura do Paraná. Eles estão pensando nos seus projetos, que merecem apoio do Estado. E terão, como tiveram nos meus governos anteriores, que foram 3. Agora, me desculpa a sinceridade, não faço jogo corporativo. Não faço de forma alguma. Eu estou pensando na população do Paraná. Não estou pensando num empresário artístico, que pode ser importante em determinado momento, teve no passado, terá apoio agora. Mas eu estou tentando, nessa discussão, levantar o nível de conhecimento da população e não cair na esparrela de achar que cultura é o financiamento de um determinado artista. Não, não é. É bom que ele tenha um financiamento. É bom que a gente financie atletas olímpicos. Mas o melhor é que o povo melhore a sua rigidez coletiva num processo do Estado que apoie todo mundo e que levante o nível cultural. É a visão que eu tenho, a visão antropológica da cultura. Não é uma visão comercial da cultura. Agora, vou reabrir a secretaria, sim, vou mexer nisso como já mexi no passado. Mas a linha geral do meu pensamento, como gostaria de ver o velho Brizola, é essa. A cultura, para mim, é a cultura do povo. A possibilidade do crescimento civilizatório. Não é só o espetáculo, que é bacana, é entretenimento. Que horror, meu Deus, o Requião é terrível. Não, eu só não estava conseguindo apertar o botão aqui, é só isso. É coisa de velho no computador, nada mais. Você não é velho, velho sou eu, que tenho 81 anos e tenho uma perspectiva de apenas mais 30 anos de vida útil. Que bom, eu quero chegar também lá, Requião. Lia, a gente tem mais perguntas dos sindicatos? Sim, uma do Sindicato dos Engenheiros do Paraná, o SEND. A Lei do Peso Nacional da Engenharia, vigente desde 1966, foi revogada em uma decisão do Supremo Tribunal Federal. A lei era um marco que garantia tanto o reconhecimento da formação profissional quanto estimulava a renda, evitando a evasão da profissão. Caso eleito, o senhor se compromete com um piso regional da engenharia? Eu queria saber se o Sindicato dos Engenheiros tem uma posição contra o governo que está acabando com a engenharia nacional. O que eles pensam do Sérgio Moro, que destruiu a engenharia pesada nacional, que foi criada, Fred, lá atrás, impulsionada de uma forma impressionante pelo Geisel, quando criou a engenharia militar, a engenharia pesada surgiu ali. Não é possível você olhar as coisas só do ponto de vista corporativo, que é do egoísmo, é da pequenez absoluta. A engenharia é importantíssima, o salário é importantíssimo. Nós temos que fazer com que a indústria nacional cresça de novo, porque senão os engenheiros vão ficar com um piso, mas esse piso não vai dar vantagem alguma para eles, porque não terão cargos para ocupar, porque está acabando a engenharia nacional. Eu quero uma coisa mais profunda. Eu quero uma visão mais completa da sociedade. Claro que tem que ter um piso para engenheiro, um piso de enfermeiro e tudo isso, mas não é isso a base. Eu acho, me perdoa a franqueza, se essa pergunta veio de um sindicato, é medíocre, mediana. Ela não aprofundou. O problema é o espaço para o crescimento da indústria do Brasil que está acabando. O que adianta você propor um piso quando você não vai ter emprego, não vai ter possibilidade de crescer como engenheiro depois?
que está um pouco mais de profundidade nas coisas. Ora, ainda temos perguntas, Lia? Agora, veja bem, se é um instituto de engenharia, eles têm que pensar na engenharia nacional. Eles têm que pensar na falência da nossa indústria. Eles têm que pensar que o Brasil está se transformando numa colônia agrícola, que, inclusive, terras estão sendo vendidas para estrangeiro. Daqui a pouco, Lia, você vai a uma região qualquer do Paraná e do Brasil, você não vai poder conseguir conversar, porque a língua deles não é a nossa. Um pouco mais de profundidade, de visão global. Nós temos que aprofundar isso. Sim, não querendo ser advogado. E me diz o seguinte, Requião, você no governo vai providenciar um helicóptero e um avião para o serviço de saúde do meu município? Isso aconteceu outro dia numa live que eu fiz. Disse, companheiro, você esqueceu que os hospitais que eu construí, organizei, que são 44 para atender o povo no interior, não tem médico, não tem enfermeiro e não tem remédio? Você quer um avião, um helicóptero, para quê? São coisas absolutamente pequenas. Aliás, o Fred, eu estou horrorizado com a qualidade da política brasileira. Eu olho para o Rio de Janeiro e vejo lá o Cabo Daciolo ao Senado, o Romário, candidato ao Senado, um outro cara lá. Meu Deus do céu, o nível está muito baixo. Não se discute mais política em profundidade. Não se entende mais nada. É um horror isso. Sim. Salve o Lula que nos dê a possibilidade de recomeçar o Brasil. Vamos lá. Mas, Requião, não querendo defender o Senja, a pergunta foi feita por eles encaminhada, mas, por exemplo, o Senja acabou de trazer, faz pouco tempo, há 2, 3 meses, que eu cobri lá também, o Guilherme Estrela para falar do futuro da Petrobras, para falar de tudo que aconteceu. Uma boa, eu fui falar lá também. Sim. Não tive problema nenhum, mas de repente vem uma pergunta diminuta diante de um problema brutal. Sim. Eu disse isso para eles, parece que não entenderam. O que adianta você ter um piso se não tem emprego? Sim. Uma pergunta de movimentos populares agora. Globalmente nisso? Oi, Requião. Vamos lá. Bora. Executivo do Bom, enviaram o seguinte. Requião vai implementar uma Secretaria de Direitos Humanos e Participação Social para que os movimentos sociais e populares consigam dialogar com mais eficiência com o governo do Estado? Não, eu vou eleger um governador, que sou eu, convicto dos direitos humanos, e vou fazer o governo inteiro trabalhar nesse sentido. Tem alguém pedindo emprego numa secretaria. Não é assim. Não é assim. Quantas secretarias você quer no Estado? Uma para japonês, uma para italiano, uma para LGTB, outra para homossexual? Eu vou fazer o governo trabalhar inteiro nesse sentido. Por exemplo, as mulheres queriam uma secretaria. Eu me proponho a criar uma secretaria, mas é mais uma ouvidoria, inclusive com ação interna. O que adianta você criar uma Secretaria de Direitos Humanos e depois botar no comando da Polícia Militar um bandido que quer massacrar movimento social e agir repressivamente contra qualquer manifestação de protesto de povo que perde os seus direitos? Vamos aprofundar com mais seriedade isso. Não basta um governador que tenha noção disso para impor uma política global no governo? Adianta botar uma secretaria e depois nomear na Polícia Civil e Militar caras repressivos e absolutamente inadequados? Vamos parar de brincar com a política. Então está bem. Requião, estamos chegando a quase nossa 1 hora que foi o combinado para essa entrevista. Aí eu queria que você fizesse mesmo as suas considerações finais, o que você acha de importante nesse momento, o que você acha de importante nessa eleição e o que fazer daqui para frente, né? Pegando a e boa frase do Lenin, o que fazer. Aí eu só vou deixar uma provocação, eu sei que você adora provocação. Eu já o entrevistei algumas vezes, uma delas inclusive na tua casa, que você estava aí, e você disse que nas primeiras eleições que você ganhou, era você e mais um jornalista que saía fazendo campanha pelo estado inteiro. Você continua achando isso, nesse mundo maluco que a gente vive, nessas redes, nesses meios de comunicação massivos?
que você acha? Tem que fazer coisa diferente, Requião? E é isso. Mas aí é só essa bobeira. Mas eu gostaria que você falasse mesmo do que fazer daqui para frente. Eu vou tentar te responder de uma forma que nossos telespectadores entendam também. Reclamam do Lula, que o Lula trouxe o Alckmin como candidato a vice, e o Alckmin não é exatamente o progressista sonhado. Eu mesmo protestei no começo. A despolitização do povo brasileiro transformou essa eleição num fla-flu. Quem é contra e quem é a favor. Se o Lula for aprofundar ideias, ele vai perder voto. Ele precisa se colocar como o restaurador do processo democrático brasileiro. E eu faço política mais por isso. Eu estou mais interessado em colaborar com a elevação da cultura popular, do entendimento das coisas. É o que eu disse para vocês, de repente aparece um cara e diz: você não vai criar uma secretaria para os italianos, uma para os japoneses? Não tem cabimento isso, você não vai criar uma secretaria de defesa dos animais? O governo inteiro tem que ser progressista, tem que ser sensível a essas teses. É a elevação do processo civilizatório. Eu me irrito muito, por exemplo, com o identitarismo. O identitarismo é um processo civilizatório, ele é legítimo, ele é necessário, mas ele não é imposto de cima para baixo por uma minoria que colocou o PT, por exemplo, em crise com todos os fundamentalistas religiosos do Brasil. Atos aristotélicos, ato meio, ato eficiente, ato para ajudar a transformação da realidade, sem covardia e sem exageros. Tem que ser assim. Eu estou muito mais interessado na eleição do Lula do que na minha, mesmo sabendo que eu posso botar em ordem essa esculhambação. O governo do Paraná é uma molecagem. O rato tira fotografias com obras que nunca construiu e diz que vai fazer a ponte de Guaratuba, tira fotografia com um projeto de ponte. O Álvaro Dias já fez isso, o Beto Richa já fez isso. Acabar com essa vigarice. O engordamento da Praia de Matinhos com 7 empreiteiros. Para quê? Tirar areia lá do alto mar e jogar na praia e espalhar. Para que 7 empresas? Camboriú fez com 70 milhões de reais. O rato está fazendo uma licitação que custou 300 e pouco e já anuncia outra de mais 100 e pouco. Isso é caso de polícia. Onde é que fica o Ministério Público em tudo isso? Eu fui um paladino do Ministério Público, mas estou decepcionado com isso tudo. Então, nós temos que levar a política mais a sério. Eu vi, por exemplo, nos debates de governo, um companheiro de um partido desses aí, de esquerda, dizer o seguinte: nós precisamos armar as mulheres para se defenderem dos maridos. É possível isso, Fred? O que você acha disso? O que você acha disso, Lia? Eu disse o seguinte: não, na minha casa quem tem que andar armado sou eu, porque a minha mulher é o meu filho. Não é nada disso, eu sou casado há 52 anos, moro há 40 e pouco na mesma casa do BNH. Nós temos que tentar levantar um nível civilizatório. O Ciro, quando fazia crítica das políticas do PT e mesmo as políticas nossas hoje da Frente da Esperança, prestava uma colaboração, mas agora virou um porra louca, perdeu o sentido. E ele também não é um cara de esquerda, ele é a favor da estabilização macroeconômica, que é com o que sonha a direita. Mas vamos avançar, o Lula é a nossa possibilidade. E eu estou nessa luta aqui no Paraná. Mas eu fico horrorizado quando, de repente, me pedem: você vai garantir o piso e se despreocupam com a inexistência do emprego? Ora, Fred, não é possível assim. É um sindicato, é uma associação profissional. Eles não estão vendo que acabou a engenharia no Brasil? Que nós estamos virando uma colônia agrícola na mão do capital financeiro? E o que é o tal do capital financeiro vadio do mundo? Narcotráfico, tráfico de armas, roubo de Estado. Vai para um paraíso fiscal, volta e compra a Eletrobras. Para quê? Para melhorar o Brasil? Não. Para lavar o dinheiro e ganhar o lucro mais alto possível, à custa do sacrifício da população. Vamos aprofundar as coisas com mais inteligência. Eu sou candidato por amor, por identidade ao povo, por solidariedade. Eu tenho uma formação política definida. Como já disse a vocês, meu pai era médico, trabalhava 3 dias por semana de graça para o povo. Achava que era uma missão. E eu acho que eu tenho na vida uma missão, que é tentar melhorar a vida dos outros, trabalhando politicamente. O Papa Francisco,
afirma que a política é a forma mais elevada de caridade que existe no mundo. Porque o político verdadeiro abre mão de poder, de dinheiro, para trabalhar para os outros. Ele se dedica à melhoria da sociedade. E é isso que tem que ser feito. Agora, essas visões parciais vindo de organizações coletivas me horrorizam. Lia, suas considerações finais. Vamos encerrando aqui nossa entrevista. Não, quero agradecer ao Requião por ter participado aqui com a gente hoje. Agradecer também a quem acompanhou. Lembrar sempre de curtir, compartilhar essa entrevista aqui, fazer com que mais gente acesse esse conteúdo. Lembrar também que na próxima semana teremos outros candidatos. Quem quiser também pode acessar as entrevistas anteriores, como o Fred lembrou no início do programa. Tivemos várias entrevistas com candidatos a deputado federal, estadual, ao Senado. Então, tem tudo aí no nosso canal do YouTube, é só acessar as entrevistas anteriores. Mais uma vez, obrigada, Requião, e é isso. O pessoal que estava assistindo a entrevista aqui, não aparece na tela, me disse agora, Requião, por que você não cria uma secretaria de defesa dos pets, dos cães e dos bichinhos de estimação? E uma sobrinha minha que toca flauta e acha que não está incentivada, tio, por que não uma secretaria dos flautistas? Isso não é política, é brincadeira, eu não brinco com a política. Tá certo. Um abraço. Nós também não, eu só gostaria de agradecer, um abraço, Requião, é sempre bom entrevistá-lo, e acho que a gente precisa criar talvez uma secretaria de preservação da política, porque isso talvez seja o necessário, né? Talvez seja pensar a política com essa largueza, com essa coisa de mudanças estruturais na nossa sociedade, fazendo o que é possível no momento, mas sempre pensando no que pode ser, né? E te agradeço muito. E o Você lembra do Hélio Brizola, que ele dizia disso? Sim. Política e programa de governo são as linhas gerais do governo. Programa de governo se encomenda e vem pelo reembolso postal. E o programa de governo acaba atendendo problemas específicos absolutamente ridículos de algumas categorias. A política é para a humanidade, é para o Brasil, eu faço para o Paraná. Não vou fazer a secretaria dos pets. E a minha sobrinha vai ficar sem a secretaria dos flautistas. Tá certo, mas o importante é que você sempre terá espaço aqui no Brasil de Fato para trazer essas ideias e para debater com a gente. E eu reforço o pedido da Lia que vá às nossas redes, assista e compartilhe essas entrevistas que estamos fazendo para tentar contribuir para as eleições deste ano. E fique de olho muito nas eleições para deputado estadual e deputado federal e para senador, porque elas também são tão importantes quanto as eleições para presidente. Mais importantes, talvez, Fred. Mais importantes, talvez. Isso, mas escolha. Agradeço a vocês, vamos em frente, que atrás vem gente. Política é uma coisa séria. O resto é coisa de ratinhos, ratões e ratazanas. Não é para mim. Um abração para vocês. Um grande abraço e até mais, gente.